Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal A Noite é Nossa. Eu sou Eduardo Leite, nosso querido Astolfo, e hoje nós vamos dar continuidade a essa questão da filosofia e o de hoje vai ser simplesmente aquele inesquecível, né? O grande Aristóteles. E aí a gente não tem, né, nem como colocar alguma comparação de fato, porque ele foi uma das maiores referências da filosofia antiga e não só da antiga, né? Se a gente for analisar a própria história da filosofia como um todo, tem que fazer menção a ele, né? Porque ele teve o seu diferencial, né? E a gente pode perceber, por exemplo, que o próprio Aristóteles ele contribuiu para várias áreas. Ele contribuiu na lógica, na ética, na metafísica, na poética. O homem era polivalente, né? Era incrível. Cara, assim, espero um dia conhecê-lo, né? Não agora, espero que não. Mas um dia que eu conhecê-lo, eu terei um prazer imenso de encher o saco dele com muitas perguntas. E aí, grande Aristóteles, cara, quando a gente vai falar de Aristóteles, a gente tem que falar de alguns elementos que são extremamente importantes para ele, que seria, por exemplo, qual? O próprio conceito das quatro causas, né? E o que seria essas quatro causas? É basicamente o seguinte: ele vai descrever como todas as coisas participam dessas quatro etapas, dessas quatro causas. Primeiramente, ele vai colocar o divino como uma espécie de primeiro motor. O que seria isso, né? O primeiro motor é aquilo que move tudo, mas de fato não é movido por nada, ou seja, ele cria todas as coisas, mas não é criado por nada. Isso aí parece um pouco, né, com a visão cristã, né, do Deus judaico-cristão, aquele que cria tudo, mas não é criado por nada. Pois é, essa visão aristotélica coloca o ser divino como esse ser que origina todas as coisas, mas não é originado por nada. E aí ele vai colocar nessa dimensão, né, desse primeiro motor, as quatro causas, que seriam quais? No caso, a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Pois bem, a causa material, o próprio nome diz, né? Seria a matéria, seria daquilo que as coisas são feitas. Por exemplo, a causa formal já seria a questão da forma. Se você analisar direitinho, é o seguinte: vamos pegar, por exemplo, um jarro, né? O jarro, quando ele é feito, primeiramente a gente precisa de quê? Da matéria-prima, que seria o barro. Isso seria a causa, né, material. A causa formal seria a forma, no caso, que o artífice, né, que aquele que vai fazer o jarro, vai dar aquela forma. Entraria a terceira causa, que seria a causa eficiente, que seria a causa por trás das coisas, né, que vai originar as coisas. No exemplo que a gente está dando do jarro, a causa eficiente seria qual? Seria da própria pessoa, né, que cria o jarro. Ou, se fosse do universo, a causa eficiente seria o quê? Seria Deus. E a causa final seria para qual destino ou qual a finalidade que teria aquele objeto. Então, por exemplo, o jarro, a causa material é o barro, a causa formal seria a forma que aquele barro vai tomar, né, para se fazer o jarro. A causa eficiente seria o artífice, né, o artista que vai fazer o jarro. E a causa final seria justamente essa questão do para que esse jarro é feito, né? Se é para botar flores, se é para botar, sei lá, água, vinho, o que for. Essa é a causa final, né? Mas aí, com relação às quatro causas, o Aristóteles também vai falar de um outro elemento importante, sabe qual é? A questão do ato e potência. E o que seria o ato e potência? O ato e potência seria basicamente o seguinte, meus amores. Ele vai pegar a questão de possibilidade. Então, a potência, o nome já diz tudo, né? É aquilo que pode ser, né? A possibilidade de ser. E aí o ato já seria a finalização dessa potência. Tanto que ele dá vários exemplos. Dentre eles, a gente pode pegar, no caso, a questão da semente. A semente, quando é jogada num terreno, no chão, quando ela é plantada, em potência é para ela ser uma árvore. Mas é 100% de certeza que ela vai virar uma árvore? Não. Nem toda semente que se joga no chão ela vira uma árvore, mas ela tem uma grande potência para aquilo. Então, no caso, ela tem potência para ser árvore, mas quando ela se torna árvore, aí ela já passa de potência para ato. Né? Com o ser humano é no mesmo sentido, só que a gente é um pouquinho mais complexo, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem
ato e potência, fica o tempo todo essa possibilidade, né, de transformar ato em numa nova potência, entendeu? Se você não entendeu, é basicamente o seguinte, vamos supor que eu queira ser médico, então eu começo a estudar para passar para o curso de medicina, então em potência é para eu ser um médico. Então eu passo no vestibular, já sou médico? Não. Então eu continuo estudando durante o curso. Então em potência eu sou médico. Então quando eu me torno médico, aí eu me torno já o ato, né? Só que tem um detalhezinho, porque eu posso vir a me tornar uma nova potência. Por exemplo, se eu quiser ser o melhor médico do estado, aí eu passo a ser uma nova potência para quando eu me tornar o melhor médico do estado, eu virar novamente um ato. E tem um detalhe, Aristóteles diz que todas as coisas estão nessa relação de ato e potência. E quando uma delas não acontece, por exemplo, da potência, você tenta chegar até o ato e não acontece, ele chama isso de acidente. Ou seja, é a possibilidade que é negada. E ele vai afirmar que somente Deus é ato puro. Por quê? Na verdade mesmo, não é Deus, o judaico-cristão, mas ele vai dizer que o divino. O divino, ele é o único ser que é ato puro, porque ele não tem potência de nada, ele apenas é. E aí, a gente, com base nisso de ato e potência, a gente chega até a questão das virtudes. Ele vai dizer justamente o quê? Que, no caso, não tem como você trilhar o caminho da virtude pelos extremos, nem para mais e nem para menos. Então ele vai dizer em outras palavras o seguinte, se você quer buscar uma vida feliz, que a gente vai falar no outro vídeo, a questão da eudaimonia, mas calma que a gente vai já chegar lá, quando a gente tenta buscar a virtude, ser feliz, a gente tem que buscar essa virtude. Só que tem um problema. Para ser virtuoso, não adianta eu ser nem no excesso e nem na carência. Eu tenho que ser uma mediatriz, né? Eu tenho que ser no meio caminho, a justa medida. Então, eu não posso nem ser de mais uma coisa, nem ser de menos essa coisa. Eu tenho que buscar um equilíbrio. É o equilíbrio do meio. Por isso que ele vai dizer, não adianta nada você ter uma coragem extrema, porque senão você é burro. E aí você acaba se metendo em confusão e vai morrer. Também não adianta você ter coragem de menos, né? Você ser covarde. Porque se você também for covarde, então que vida miserável é essa sendo um covarde? Tem que ter uma justa medida. Às vezes tendendo um pouco para mais, às vezes tendendo um pouco para menos. Mas é o caminho do meio. Beleza? Então, meus amores, se vocês gostaram, né? Dá aquele likezinho, né? Curte aí o canal, assina, compartilha. É nóis. Então é o seguinte, babies. Eu espero vocês agora no próximo vídeo bem aí, que a gente vai falar de felicidade. A felicidade para os gregos. Então é isso, né? Aproveitem amanhã, descansem à tarde, porque, ó, a noite é nossa.